Oi, minha gente! Hoje eu vim aqui trazer uma pergunta que eu espero que gere uma reflexão em vocês. Nós falamos muito de empresas independentes e o que eu quero perguntar para você hoje e deixar para você a reflexão: se você precisar se afastar da sua empresa hoje, imediatamente, o que acontece com ela? A sua empresa está preparada para continuar entregando os serviços da mesma forma do que quando você está no comando? Os seus funcionários estão preparados? Essa é a questão de hoje. E nós estamos cada vez mais lidando num cenário que nós precisamos preparar a nossa empresa para isso. Nós temos visto muito pessoas tendo que se ausentar ultimamente devido a problemas de saúde, por todo esse cenário mundial que está acontecendo. Então, assim, as coisas acontecem de forma muito rápida. Eu mesmo tive que me ausentar da empresa essa semana, esperando o resultado do teste, e a empresa continuou rodando normalmente. Mas e aí? Será que na sua empresa você pode, fazer isso? Se você tiver que sair amanhã, o que acontece com os processos? Então eu queria trazer mesmo essa reflexão aqui e falar para vocês que cada vez mais nós devemos nos preocupar com isso e nos preparar para isso. Não é um processo natural. Quando nós abrimos uma empresa, quando essa empresa é pequena, é normal que nós tenhamos a necessidade, o desejo de estar à frente de todas as coisas, porque eu encaro a nossa empresa como sendo o nosso bebê, já falei aqui em outros vídeos. Então a gente realmente quer cuidar, a gente quer estar perto para que cresça de forma correta, mas chega um momento dessa empresa que você não consegue mais dar conta de todas as coisas. E isso começa a se tornar um processo estressante para o empreendedor. E nessa hora, é que a gente começa a sentir a necessidade que essa empresa gire sozinha, sem que nós estamos lá. Não porque nós não gostamos mais da empresa, ou porque nós não queremos mais trabalhar com aquilo, mas sim porque nós também nos encontramos tendo outras necessidades, outros objetivos também. E a empresa não pode se tornar para nós um fardo. Então é muito importante que a gente construa ela de forma independente. E como eu falei para vocês, não é um processo natural, porque como você vai trabalhando diariamente nessa empresa, lidando com clientes, lidando com fornecedores, o que é natural acontecer? Cada vez mais o cliente ele vai pegando confiança em você, ele quer que só você atenda o pet dele, ele não quer outro veterinário. Muitas vezes me deparei tendo que resolver coisas corriqueiras que o cliente podia ter falado com a secretária, ou mesmo me interrompendo às vezes em meio de uma cirurgia porque queria marcar um banho e queria que fosse comigo, Então, esse tipo de coisa a gente tem que ir remodulando, para que a gente possa ter na nossa agenda tempo para fazer funções estratégicas que são importantes. Mas isso é o natural de acontecer. Cada vez mais o cliente só querer você, cada vez mais os fornecedores, conforme os laços dessas relações vão se estreitando, eles também vão querer sempre falar com você. Então isso é o natural, mas nós temos que lutar contra esse processo natural e ir encaminhando essa empresa para uma independência. Ah, é fácil? Não, não é fácil e também não é rápido. Mas qual que é o primeiro ponto? Então, nós nos deparamos com uma rotina, que a gente sabe que precisamos começar a delegar, precisamos começar a ter outras pessoas para nos ajudar. E como que a gente define isso? O primeiro passo é definir quando que eu quero ser empresa independente. Porque você tem que ter na sua mente que não vai acontecer de um dia para o outro. E para tudo que a gente tem na vida, para qualquer objetivo, nós precisamos colocar metas e prazos para que eles aconteçam, Porque, olha, daqui a um ano eu quero uma empresa independente. Então, o que eu vou fazer durante esse ano para transformar essa empresa? O que eu preciso fazer? Então, a primeira coisa é você definir quando eu quero que isso aconteça. Definido isso, você tem que definir
o que você quer delegar. Então, dentro de todas as suas funções, dentro de tudo aquilo que você faz na sua empresa, o que você não abre mão de fazer e aquilo que você pode sim, que talvez para você não seja tão estimulante, que você pode passar para outra pessoa fazer. Por exemplo, hoje eu não abro mão de fazer cirurgia. Então, não importa qual é a minha rotina das outras coisas, mas a cirurgia ainda é uma coisa que eu não abro mão. E o ainda é muito importante, porque a gente se cobra muito. O que eu quero hoje não necessariamente vai ser aquilo que eu quero para o resto da minha vida. Então você, como empreendedor, como dono dessa empresa, tem sim um direito de tempos em tempos fazer essa reflexão. Será que tudo isso que eu estou fazendo ainda está me fazendo feliz? Tem mais alguma coisa que eu posso delegar? Tem alguma coisa no meio desse processo que eu deixei de fazer, mas que eu quero voltar a fazer? Então, lembrando que o processo ele é longo e ele não é estático, né? Ele pode ir se remodulando no meio do caminho. Mas o segundo passo, a princípio, é definir aquilo que você realmente quer delegar e aquilo que você não abre mão de forma nenhuma, que você vai querer continuar fazendo dentro da empresa. Né? Passado esses 3 passos, qual é o outro passo? Para você ter uma empresa independente que não precise de você para tudo, você tem que identificar lideranças. Você vai precisar de líderes, né, que façam o seu papel. E aí, nessas lideranças, nós podemos identificar lideranças dentro da empresa. Então, a gente tem que olhar realmente para cada colaborador seu e entender qual é o perfil dele, né? Será que essa pessoa pode ser um líder para minha equipe de veterinários? Será que essa pessoa pode ser um líder administrativo? Né? Então, olhar para dentro da sua empresa, identificando o perfil de cada um e se tem essa pessoa dentro da sua empresa. Pode acontecer que não tem essa pessoa dentro da sua empresa e você terá que trazer essa pessoa de fora. Nada errado com isso, né? Você realmente precisa, às vezes você precisa definir qual é o perfil ideal e, gente, é uma coisa muito clássica. Não adianta você colocar para executar uma certa função uma pessoa que não tem o perfil para aquilo, né? Às vezes a gente fica com receio de trazer alguém de fora, com receio de não dar oportunidade para alguém que está dentro da sua empresa. Eu acho sim importante dar oportunidade para quem está dentro, mas desde que essa pessoa tenha o perfil para executar aquela função, porque senão a gente vai estar dando murro em ponta de faca, como diz o ditado. Não adianta colocar alguém para desenvolver uma função sabendo que aquela pessoa não é nem capacidade, ela não tem o perfil para fazer aquilo. Por exemplo, dentro da minha empresa eu tenho algumas lideranças, eu sei no que eu posso contar com elas. Não adianta eu colocar a pessoa que lidera para mim na área da veterinária, colocar ela para administrar. Eu sei que não é o perfil dela. Então não adianta a gente fazer isso. Você realmente tem que identificar as qualidades e para que elas vão ser úteis dentro desse processo. Tá? Outro passo que a gente precisa definir muito quando a gente começa a delegar. Não consigo tornar uma empresa independente se ela é uma empresa desorganizada. Como que eu delego uma coisa que nem eu mesmo sei qual é o processo para executá-la? Então, quando nós falamos em delegar, né, quando nós falamos em criar uma empresa independente, essa empresa tem que ser uma empresa com os processos organizados, processos financeiros, processos de rotina de trabalho. O seu funcionário, os seus colaboradores, eles têm que saber como que eles vão reagir diante de determinada situação. Então, assim, se ninguém sabe como fazer nada, se não existe um processo claro, olha, vamos supor, você define alguém para delegar, para cuidar dos seus veterinários. Como que essa pessoa vai cuidar da sua equipe? Ela tem que ter um roteiro para ela seguir. Ela tem que ser treinada para seguir esse roteiro, né? Não é, gente, um roteiro de boca a boca. Não, é um roteiro por escrito, né? Olha,
a consulta dentro do meu estabelecimento tem que ser feita dessa forma, todos os passos dessa consulta. Olha, o meu setor financeiro, ele funciona dessa forma, todos os passos escritos e muito claros, para que essa pessoa, para quem você delegou e para quem vai cumprir todas essas funções, consiga saber, né, qual que é a organização dessa empresa. É assim que eu vou fazer. Porque delegar nada mais é do que passar a responsabilidade para outra pessoa, mas que essa pessoa vai fazer da forma que você estipulou, né? Não você tá passando o controle, mas você abre mão e a pessoa faça do jeito que ela achar melhor ou faça do jeito que ela quiser. Não, a empresa ela tem um processo, eu estou delegando essa função para você, mas você vai cumprir conforme o processo. E aí, uma coisa muito difícil para nós empreendedores em delegar, né? A gente tem que realmente delegar de verdade. Se você confia naquele colaborador, se você confia naquela pessoa, você delegue de verdade e dê a essa pessoa a liberdade do erro, porque você mesmo já errou várias vezes e é provável que essa pessoa erre, né? Mas se os seus processos estiverem bem definidos, esse erro não vai ser um erro estrondoso que vai trazer prejuízos para o seu negócio, né? Mas podem haver pequenos erros no meio do caminho que servem também para o crescimento da sua equipe, para o crescimento da sua empresa, né? E para você também avaliar se está dando certo, se não está dando certo. E eu acho muito importante isso. Então, o que eu queria trazer para vocês, essa reflexão, que cada vez mais nós estamos lidando com essa necessidade de construir uma empresa independente. Volto a falar essa frase que eu gosto muito: se sua empresa depende de você para tudo, você não é um empreendedor, você é um empregado. E tem um outro ditado, né, que eu sempre ouvia minha mãe falar e não acho errado: se você trabalha demais, você não tem tempo para ganhar dinheiro, né? E eu vejo esse ditado como explicando assim, não é o fato de trabalhar demais, é o fato de trabalhar com a coisa errada. Se você trabalha muito no processo, somente braçal, você não tem oportunidade de fazer o processo estratégico. E é no processo estratégico que a sua empresa cresce. Então, realmente, você precisa ter o tempo de trabalhar no lugar certo. E isso que eu queria trazer para vocês hoje, queria deixar essa reflexão. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se fez sentido para você, curte, compartilha com um amigo que precisa saber disso e se inscreve no nosso canal. Obrigada!